Hoje eu vim falar sobre um tema muito importante. A minha amiga que ia fazer essa palestra comigo acabou desistindo há 2 dias atrás. Ela encontrou o limite dela e eu respeito isso. Eu quase encontrei o meu também. Aqui eu conto com a ajuda de vocês porque eu tive que reformular todo o meu discurso para caber aqui e eu espero conseguir ajudar as crianças que precisam desse apoio, então vamos lá. A solidão infantil é um tema muito importante, pouco discutido entre as famílias. Nunca se falou tanto sobre saúde mental como agora. Temos visto personalidades do mundo do esporte e da música parando suas carreiras para se cuidar melhor. Bom, muitas crianças no mundo inteiro sofrem a angústia da solidão, ou já tiveram que conviver com ela durante a pandemia. Que tal falarmos agora sobre os sentimentos que a solidão causa em uma criança? A solidão pode ser sentida a qualquer hora, mesmo estando rodeada de pessoas, pois a solidão não se trata de alguém estar ao seu lado. Se trata de você não se sentir apoiado emocionalmente. Atualmente, as brincadeiras estão mais individuais e solitárias, com crianças sozinhas mais com seus eletrônicos, tendo assim uma diminuição no tempo de convívio com outras crianças. Elas não brincam mais com familiares, amigos ou vizinhos na rua como antigamente. Talvez pelo medo da violência, ou porque os pais não têm tempo para levar. Elas também podem estar ocupadas com as atividades extras, que acabam enchendo a rotina de algumas crianças. Além disso, sabemos que as famílias hoje em dia são menores do que as de antigamente. E temos muitas crianças que não têm nem irmãos para brincar juntos. A diminuição no convívio social aumenta a sensação de solidão nas crianças. Essa sensação prejudica a saúde mental. A criança fica triste e pode ter alteração no comportamento, como dificuldade de fazer amigos ou de respeitar as regras de convivência. Isso também pode interferir na pessoa que a criança vai ser quando for um adulto. Pode interferir no jeito que ela vai sentir ou agir. Sabiam que temos muitos adultos que se sentem sozinhos, que se sentem ansiosos, inseguros e tristes. Aposto que muitos aqui já se sentiram assim pelo menos uma vez. Ansiedade é um sentimento de angústia que sentimos quando estamos muito nervosos. E depressão é uma tristeza muito séria. Agora vamos assistir um breve vídeo da pediatra que contribuiu para a minha pesquisa, doutora Cecília Retumba, de Assista para os Íntimos. Eu vim aqui falar para vocês que a nossa espécie humana, para crescer de forma saudável, além de outras coisas, ela precisa muito de um vínculo, se vincular com outro ser humano. Então, nós temos que ter alguém para se vincular, para se conectar, para a gente crescer emocionalmente saudável. Então, se alguma criança está apresentando solidão, sofrimento, angústia de estar sozinho, isso é um adoecimento. Quem são as principais pessoas que uma criança se vincula são os pais e os cuidadores principais, né, de uma casa. Então a gente tem que rever atitudes de casa, de família, ou alguma coisa na nossa escola, que são os nossos vínculos secundários, os nossos amigos, né? E aí a gente tem que buscar alguma causa e algum jeito de ajudar essas crianças. Toda ação é uma forma de comunicação. E ela pode ser ou um ato de amor ou buscando um ato de amor. Então, vamos ficar ligados. Os pais e a escola podem ajudar muito ficando atentos aos sinais. Na vida de algumas crianças, o convívio social com outras tem acontecido somente na escola. Eu sugiro que os pais se esforcem para ficar mais tempo com as crianças, brinquem com elas, conversem e também levem elas nos eventos. Convidem seus amigos também para casa. Coloquem a criança para fazer algum esporte ou dança. Façam viagens em família, eu adoro. Criança gosta de ser acolhida e cuidada com carinho. E também, atenção, elogio é muito legal. Vocês sabiam que crianças que recebem esses cuidados são mais alegres e seguras? Uma coisa que eu nunca vejo acontecer são os amigos perguntando um para o outro se eles estão bem. Se isso acontecesse mais, teríamos crianças mais felizes, enturmadas e com autoestima elevada. Tem métodos que podem reduzir a ansiedade e outros problemas psicológicos, como ir ao psicólogo e falar com alguém confiável, capaz de guardar os nossos segredos. Desabafar faz a gente compreender melhor os nossos próprios sentimentos. Se a criança fica muito tempo sozinha com seus eletrônicos, pode ter problemas em seu futuro. Pode ter muita vergonha e dificuldade de comunicação com seus colegas. Mas ter momentos sozinhos pode ser bom sim. Você não vai necessariamente se sentir mal. Pode ser ótimo para amadurecer e ficar mais independente.
E, aproveitando a oportunidade, queria deixar uma sugestão para os colégios, que disponibilizem o apoio psicológico para todos os alunos, independente da série ou da idade. Afinal, de acordo com a campanha do colégio, isso também é cuidar. É isso, gente. Espero ter contribuído de alguma forma com todas essas crianças que precisam da nossa ajuda e dependem desse olhar mais atento. Muito obrigada. Tchau, tchau.